Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e hoje na minha leitura da Bíblia King James atualizada, farei a leitura das introduções aos livros de 1º Crônicas e 2º Crônicas. Na minha última leitura, eu li as introduções de 1º e 2º Reis. Hoje, 1º e 2º Crônicas, conversando aqui primeiro sobre a autoria. Originalmente, o livro das Crônicas dos Reis forma um único sefer, rolo, ou livro, até 180 a.C., cujo título hebraico era Divri Hayamim, que significa os acontecimentos dos anos, ou os anais dos tempos, de Adão no Éden até o cativeiro na Babilônia, e o decreto do imperador Ciro autorizando aos exilados judeus voltar à sua terra. Em certo sentido, é um resumo do Antigo Testamento, registrando sucintamente o fluxo da história antes do Novo Testamento. A expressão hebraica Divri Hayamim ocorre também em referência às fontes documentárias usadas pelo autor ou compilador de Reis. Os tradutores da Septuaginta, a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento, denominaram este livro Coisas Omitidas, querendo dizer que consideravam essa obra uma espécie de suplemento especial aos livros de Samuel e Reis. Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, demonstrou que um título mais adequado seria Crônica de toda a história sagrada. O reformador Lutero adotou a ideia em sua tradução da Bíblia para o idioma alemão e outros a têm defendido. Ainda que não especificado por nome no livro, Esdras tem sido tradicionalmente indicado como seu compilador autor original. Inquestionavelmente, ele utilizou fontes escritas para compor sua obra, incluindo-se nestas os registros proféticos de Samuel, Isaías e outros, mas, em particular, uma fonte chamada O Livro dos Reis de Judá e Israel. Não se trata, contudo, do livro canônico de 1º e 2º Reis, mas de um relato palaciano histórico e mais antigo. Propósitos. Do mesmo modo como os autores dos livros de Samuel e Reis tinham organizado e interpretado os dados da história de Israel para tratar das necessidades da comunidade exilada, o cronista escreveu para a comunidade restaurada. Esdras, que teve a responsabilidade e a missão de conduzir um grupo de exilados de volta à Palestina em 458 a.C., tinha a preocupação de estabelecer um alicerce espiritual sólido para o povo. Para alcançar tal objetivo, ele evidentemente compilou o livro de Crônicas, a fim de enfatizar a importância da pureza religiosa e a restauração do verdadeiro culto a Yahvé, Deus. O depósito sagrado e apropriado da Torá, a lei, na casa de Yahvé, o templo, e o lugar santo do sacerdócio. Sendo assim, ele omite do texto as atividades detalhadas dos reis e profetas, e realça a valiosa herança do povo e a bênção de seu relacionamento sincero e pactual com o Eterno, o Senhor Deus. O primeiro livro de Crônicas é recheado de genealogias, com um foco especial no reinado de Davi. Porções importantes incluem a declaração da grande aliança com Davi e a esplêndida oração de louvor pronunciada por Davi. Data da primeira publicação. Um consenso cada vez mais uniforme entre pesquisadores e estudiosos situa a primeira publicação do livro por volta da segunda metade do século V a.C., entre os anos 450 e 425, e, portanto, possivelmente dentro do período da vida de Esdras. E aqui, finalizando a introdução ao livro de 1º Crônicas, existe aqui um esboço geral do livro de 1º Crônicas, e também um diagrama do conteúdo do livro. E agora, fazendo a leitura da introdução ao livro de 2º Crônicas, que é um pouco mais curto, diz aqui a respeito da autoria. Considerando que 1º e 2º Crônicas eram originalmente um só sefer, rolo ou livro, consultar a introdução a 1º Crônicas para melhor compreensão da questão da autoria dessas obras, uma vez que a tradição judaica aponta Esdras como autor de Crônicas, do livro que leva seu próprio nome, Esdras, e de Neemias. Propósitos. Iniciando onde o livro de 1º Crônicas é interrompido, 2º Crônicas passa a registrar
a história do reinado do filho de Davi, Salomão, entre os anos 971 e 931 a.C. O livro também se preocupa em enumerar todos os reis de Judá, desde Roboão até Zedequias. Assim, a obra cobre o mesmo período contido em 1º e 2º Reis, embora 2º Crônicas focalize exclusivamente os reis de Judá, excluindo uma breve menção ao decreto do imperador Ciro, promulgado em 539 a.C., pelo qual os judeus receberam permissão de voltar à Judéia e construir seu local de adoração e reunião religiosa. Algumas passagens registradas no livro de 2º Crônicas se notabilizaram e ficaram conhecidas em todo o mundo. A oração de Salomão pedindo a Deus que lhe desse sabedoria, a dedicação do magnífico templo chamado Casa de Yahvé, construído por iniciativa e liderança de Salomão, a visita da rainha de Sabá e a profecia em relação à duração do exílio. Além disso, 2 versículos despontam como os tradicionalmente favoritos. Capítulo 7, versículo 14 e capítulo 16, versículo 9. Data da primeira publicação. Um consenso cada vez mais uniforme entre os pesquisadores e estudiosos situa a primeira publicação do livro por volta da segunda metade do século V a.C., entre os anos 450 e 425, e, portanto, possivelmente dentro do período da vida de Esdras. E aqui a introdução aos livros de 2º Crônicas finaliza com um esboço geral do livro de 2º Crônicas, e também, na página seguinte, um diagrama do conteúdo de 2º Crônicas. Essa daqui, então, foi a leitura das introduções aos livros de 1º e 2º Crônicas, aqui na Bíblia King James atualizada. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.